Iniciando agora a nossa live ao vivo, direto da produção da Espanhol Plantas. E hoje um assunto é muito interessante, que é a aula de adubação, né? Nós, seres humanos, somos a maioria é apaixonado por gastronomia, comida, né? E aqui a gente está falando do universo do alimento das plantas, né? Os nutrientes que são tão importantes para o desenvolvimento das plantas ornamentais. Então essa aula de adubação é uma aula muito interessante e importante para você ter sucesso no cultivo das suas plantas ornamentais, para que as suas plantas cresçam, principalmente saudáveis e depois, lógico, lindas e maravilhosas. Mas antes de ficarem lindas e maravilhosas, é muito importante, como nós, termos saúde. Então uma planta ela precisa ser forte, saudável, e para isso ela precisa estar bem nutrida. E para ela estar bem nutrida, eu vou dar um monte de dicas para vocês sobre nutrição e adubação das plantas ornamentais. Antes de iniciar essa aula de adubação, eu gostaria de lembrar que toda essa vivência, todas essas informações que eu passo para vocês, eu não aprendi só na minha formação de engenheiro florestal. Sabe quanto tempo eu já trabalho com plantas? Há 33 anos. Com 7 anos de idade eu já tinha minhas primeiras plantas no jardim. Eu sempre fui uma criança meio diferente das outras, que ao invés de ter seus brinquedos e as suas revistinhas, na minha época eram os gibis, né, do Tio Patinhas, da Turma da Mônica, a minha diversão era revista de planta. Todo esse conhecimento, toda essa base, essa minha experiência que eu tenho, são da minha vivência, dos 33 anos que eu já trabalho, eu já mexo com plantas ornamentais. Você já deve ter me visto nos vídeos da Espanhol, no Instagram, no Facebook e no YouTube, e também já devem ter me visto também na televisão, né? Já faço parte, já apresento um quadro de jardinagem há 4 anos já na TV, então já acho que muitos já devem ter me visto na TV, nas redes sociais, na revista Natureza, que eu tenho uma coluna a parte de garimpo de plantas há quase 12 anos já na revista Natureza. Vou ensinar vocês a descomplicar esse universo da adubação. Vou mostrar para vocês vários tipos de adubo, principalmente, além de ensinar as pessoas que têm a jardinagem como hobby, eu quero passar um recado muito importante. Não é uma aula tão aprofundada, mas eu quero dar toques para quem trabalha como jardineiro profissional na área, tá? Pessoas que vão levar isso como profissão, que vão ganhar dinheiro, que podem, inclusive, você que é jardineiro, você pode acrescentar um extra na profissão em adicionar um cronograma, uma carta de adubação na sua rotina de manutenção dos jardins. Os seus clientes vão adorar. E as suas plantas ainda mais, hein? Aqui, quando eu entrei aqui na Espanhol Plantas, eu comecei a gravar vídeos sobre as plantas que eles produzem aqui nessa área de mais de 400 mil metros quadrados de produção. Tem tanta planta aqui na Espanhol que se eu ficasse gravando uma planta por dia, eu acho que em um ano eu não ia conseguir mostrar todas as plantas aqui da Espanhol. É uma Disneylandia aqui para quem ama plantas ornamentais, né? Então, a Espanhol, nós começamos a lançar esses vídeos de plantas e começamos a receber muitas perguntas relacionadas a que planta vai no sol, que planta serve para a sombra, como controlar as pragas no jardim, lesma, caramujo, formiga cortadeira, cochonilha, pulgão, que tipos de doenças essas que estão atingindo as minhas plantas. E sabem qual foi a maior quantidade de perguntas e dúvidas que recebemos das pessoas? A adubação, tá? Olhem só que interessante, por isso que nós decidimos começar por esse tema. Nós recebemos muitas perguntas relacionadas à adubação e hoje eu quero dar uma introduçãozinha, esclarecer um pouco esse universo dos adubos para vocês, tá? A minha missão aqui na Espanhol é descomplicar para vocês esse tema, mostrar que não é um bicho de 7 cabeças. A adubação é só se você tentar entender o que é o adubo, para que ele serve, quais os nutrientes que compõem ele e como aplicar, tá? Não tem muito segredo não, tá bom?
Vocês imaginem nós, seres humanos, ou até mesmo o pet de vocês em casa, o gatinho, o cachorrinho. Imagina se vocês deixarem de comer ou alimentar o seu animal de estimação. O que vai acontecer? Primeiro, a gente gasta as reservas que nós temos, o animalzinho, né? A gordura e outras. Depois começa a ficar fraco, doente. E o que vai acontecer? O que vai acontecer? A planta vai subir para o céu das plantas, né? Vai morrer, tá? Então, planta não é apenas você levar ela para sua casa e regar. Planta também tem vários tratos culturais, vários tipos de carinho que você vai dar, de cuidado com a sua planta. E um deles, importantíssimo, além de regar, é adubar, gente. É adubar, tá bom? E para falar de adubação, quem vai falar com vocês sou eu, Murilo Soares, né? Estou fazendo aqui parte da equipe aqui da Espanhol Plantas e o pessoal, depois que eu entrei aqui na Espanhol, comecei a falar de plantas, o pessoal começou muito pedir cursos de jardinagem, cursos focados em tópicos específicos, tá? Então, para isso, eu vou começar a falar sobre vários assuntos ao longo dessas publicações que nós vamos fazer e lançamentos, tá? Mas hoje o assunto é adubação. Eu vou só fazer um histórico rapidinho. Nossa, como o Murilo fala, por que ele não começa a falar de adubação? Não, eu tenho um histórico muito importante para passar para vocês, até para vocês se sentirem seguros com as informações que eu vou passar. Eu sou apaixonado por plantas desde os 7 anos de idade. Com 15 anos de idade eu comecei a ganhar meus concursos de jardim lá em Blumenau, Santa Catarina. Para quem não sabe, eu sou de Blumenau, sou catarinense. Não sei se vocês percebem, estou morando há quase 12 anos em Campinas. Eu não sei se eu ainda tenho sotaque daqui, horta, porta, porteira, verde, né? Mas eu ainda acho que eu tenho um pouquinho do sotaque lá do sul. Com 15 anos eu comecei a ganhar os concursos do jardim mais bonito da cidade, que a minha cidade tinha essa tradição de cidade-jardim. Então eles promoviam concursos para incentivar as pessoas a fazerem jardins, a cuidarem dos seus jardins, tanto residenciais quanto de empresas. E daí eu ganhei o primeiro, o segundo, fui ganhando até que eu fui convidado para ser jurado do concurso, né? Não era mais para concorrer ao concurso do jardim mais bonito da cidade. E entrei para a faculdade de engenharia florestal, minha paixão, né? A área de planta, fui procurar, optei pela faculdade de engenharia florestal. Depois, aconteceu um passo aonde eu aprendi toda essa didática, essa forma simplificada, que vocês já devem ter visto eu falando na TV. Eu tento ser muito objetivo no que eu falo, sem muita frescura. Por quê? Eu fui convidado em 1999 para ser professor da primeira escola profissionalizante de jardinagem que o governo da Baviera, na Alemanha, em parceria com o Senai e o Senac, criaram em Blumenau um curso de 720 horas e eu fui convidado para ser o professor desse curso. Então eu fiquei durante quase 6 anos como professor do curso profissionalizante, onde a escola, infelizmente, por politicagem suja, né, foi fechada, né? E durante todo esse tempo eu desenvolvi esse jeito de tentar explicar de uma forma simplificada para vocês. E assim foi. De uma escola de jardinagem que tinha 7.000 metros quadrados, eu fui subindo os degrauzinhos. Então, da escola de jardinagem, eu me mudei para Campinas para executar e administrar o Parque das Águas, que era uma parceria pública e privada, um jardim de quase 300.000 metros quadrados, 30 hectares. Tem também a Rudolf, em Santa Catarina, com uma metalúrgica que eu cuido de um jardim botânico particular, de mais de 200.000 metros quadrados. E após a Rudolf, Parque das Águas, hoje em dia ainda estou no meu maior desafio profissional, o loteamento Entre Verdes Campinas, aqui em Campinas, com uma área total de a gleba toda do Entre Verdes tem mais de 3 milhões de metros quadrados. Então, eu só de área de ajardinada tenho mais de 1 milhão de metros quadrados de jardins que eu executei e hoje em dia eu cuido, eu administro esses jardins. Toda a manutenção é feita sob a minha coordenação.
Então eu tenho uma bagagenzinha, fora os meus cursos, as minhas viagens internacionais e a minha vivência que eu tenho para cultivar plantas ornamentais, que eu acho que de tudo nessa vida eu já plantei, né? Eu já plantei. Agora eu vou começar a falar finalmente dos adubos, né? Falei tanto e até agora eu não falei de adubos. Gente, adubação nada mais é que você oferecer adubos para as suas plantas. Muitas pessoas falam o seguinte: Murilo, para que eu vou adubar minha planta se na natureza elas se viram sozinhas? Gente, não é assim. Na natureza, a planta ela tem todo um ciclo que alimenta ela. Por exemplo, as árvores, as folhas caem, formam uma cobertura no solo, os micro-organismos decompõem essa matéria orgânica, as raízes absorvem, vai de novo, forma a folhagem e forma um ciclo contínuo. Quando você tem um jardim, você quebra esse ciclo, porque você não vai deixar as folhas das árvores, da palmeira, dos arbustos acumular, porque prejudica a estética do jardim, né? Então, quando você quebra esse ciclo, a adubação atrapalha todo esse sistema que a planta utilizaria para se nutrir naturalmente. Então, a adubação nada mais é que você repor esses nutrientes que foram retirados da terra, né? E essa adubação, ela pode ser dividida em dois grupos, tá? O grupo adubação orgânica, tá? Que são adubos de origem animal ou vegetal, tá? E tem a adubação inorgânica. Qual a diferença de um adubo orgânico para um adubo inorgânico, tá? Primeiro, vamos falar dos orgânicos, que são os naturais. Tanto que hoje em dia a tendência é mais a utilização dele. Principalmente quando se trata da produção de alimentos. Nós queremos consumir um alimento onde a planta foi nutrida não de forma artificial, e sim com adubos naturais produzidos pela própria natureza, né? Esses adubos que vocês estão vendo aqui, existem vários tipos de adubos orgânicos no mercado. A principal diferença, na hora que utiliza um humus de minhoca ou um NPK granulado, qual é a diferença desses dois adubos, tá? Todo o adubo orgânico, tá? Como ele tem a sua origem animal ou vegetal, ele antes de virar nutriente para a planta, ele precisa ser mineralizado. É como se ele fosse passasse por um processo de decomposição por micro-organismos, bactérias, fungos que vão lá, decompõem essa matéria e tornam ela disponível, tornam os nutrientes disponíveis para a planta, tá? Então, esses adubos orgânicos, eles têm uma vantagem que, por eles não estarem totalmente disponíveis para a planta, os nutrientes vão sendo liberados aos poucos. Com isso, a durabilidade no jardim é maior, tá? Já os adubos inorgânicos, eles não precisam passar por esse processo onde os micro-organismos trabalham essa matéria. Eles já estão totalmente disponibilizados os nutrientes para a planta. Então a ação, o efeito do adubo inorgânico, desse grupo aqui, é muito mais rápido do que esse grupo aqui, tá? Todos os dois grupos, eles sofrem muito a influência da lixiviação. Nossa, eu tento evitar a utilização de termos muito técnicos para usar uma linguagem que todo mundo possa entender. Mas lixiviação nada mais é que a lavagem do solo, quando o solo é lavado pela água das chuvas ou até mesmo da irrigação. Essa água, ela leva os nutrientes que se dissolvem nela, levam ele embora. E com isso acabam tornando o solo muito pobre. Quando se trata de adubos inorgânicos, esses adubos sintéticos que nós compramos, ela leva eles facilmente embora. Já esses aqui não. Os adubos orgânicos, eles permanecem por um tempo maior. E eles têm uma vantagem também. Os adubos orgânicos, no momento que eu coloco essa matéria orgânica no solo, tanto esse humus, esse composto orgânico aqui que vocês estão vendo, olha só, tá? Toda essa matéria orgânica, no momento que eu coloco ela, misturo ela no meu solo, na terra do jardim, ou até mesmo acrescento num substrato de floricultura, tá? Essa matéria, ela é muito benéfica. Por quê? Todas elas, em maior ou menor quantidade,
melhoram a estrutura do solo. O que é isso? Elas deixam a terra soltinha, descompactada. E uma terra bem solta, descompactada, as raízes das plantas têm muita facilidade de se desenvolver. E quanto maior o sistema radicular de uma planta, maior é a quantidade de nutrientes e de água ela vai absorver, e com isso ela consegue se desenvolver muito no jardim. Então por isso que é importante o seu solo estar com a estrutura dele soltinha. E aí que a matéria orgânica entra. Essa matéria orgânica, ela deixa essa terra soltinha. Essa matéria orgânica, ela também funciona como uma esponja no solo, ajudando o solo a reter umidade e tornando a água disponível para a planta. Então, olhem só que maravilha os adubos orgânicos. Eles melhoram a estrutura do solo, eles deixam a terra mais úmida, eles fornecem naturalmente os nutrientes que as plantas precisam, aos poucos, tá? E tem outra vantagem também, tá? Eles são naturais, eles não prejudicam o meio ambiente, tá bom? Então esses adubos são maravilhosos e nós podemos encontrar vários tipos. Um adubo orgânico aqui que antigamente era muito utilizado na jardinagem, quando eu era criança e adolescente, eu utilizei muito esse adubo, que é o esterco de gado, tá? O esterco de gado, tá? Para quem não sabe, esterco de gado jamais, aqui ele está na forma fresca, tá? O cheirinho também tá de adubo fresco aqui, tá bom? Esse adubo fresco, gente, jamais se utiliza adubo fresco no jardim. Nenhum adubo orgânico, principalmente os adubos de origem animal, que são as fezes deles, ou vegetais que ainda não estão decompostos, jamais você pode utilizar essa matéria no jardim. Por quê? Porque para decompor todo esse material, as bactérias, os micro-organismos que tem no solo, eles vão consumir os nutrientes já existentes e até disponibilizar os novos nutrientes para a planta. O que vai acontecer? Sua planta vai enfraquecer, ela vai amarelar, ela vai definhar. Por quê? Porque essa matéria orgânica ela não estava pronta ainda. Então, todo adubo orgânico ele precisa passar por um processo de compostagem ou decomposição. Por exemplo, aqui, ó. Aqui o esterco de gado ele já está decomposto, soltinho, tá bom? Olhem só. Aqui ele passou por um processo onde ele foi umedecido, onde ele foi exposto ao sol, onde ele foi revolvido, aerado, e durante 40, 60, às vezes até 80 dias, tá? Ele passou por um processo. Eu vou dar um golinho aqui na água, porque senão eu falo, hein? Gente, falar comigo é um desafio. E na TV, então, pior ainda, porque na TV eu tenho 11 minutos cravado. E eu vivo levando bronca do diretor, porque às vezes eu falo, às vezes nem é culpa minha, às vezes é do apresentador também, mas eu gosto de falar aí. Mas é um universo fascinante, gente. É muito legal falar sobre planta, sobre adubo, sobre tudo que envolve jardim. O adubo esterco de gado, então, olhem só, ele tem essa vantagem de oferecer adubação orgânica para as plantas, essa massa que vocês estão vendo aqui, ó. Gente, vocês não fazem ideia de como as plantas gostam dessa matéria orgânica que deixa o solo mais solto, mais soltinho, como por exemplo essa massa do esterco de gado. Gente, mas o esterco de gado ele tem um problema sério, seríssimo. No momento que o gado está pastando, além dele consumir as folhas das gramíneas do pasto, ele consome também as sementes. E as sementes nem todas são digeridas pelo processo digestivo do gado e nem todas, na hora da compostagem, na hora da fermentação lá, nem todas morrem. E o que acontece? Se você comprar esterco de gado de pasto, você vai estar levando uma sementeira de erva invasora para o seu jardim. Terrível, hein? Cuidado, cuidado. Uma pergunta muito importante, Murilo. Oi, pergunta aqui, pessoal, pergunta, vamos lá. O pessoal mandou aqui: eu não uso farinha de osso porque sou vegetariano e sou contra usar partes de animais mortos. O que você sugere como substituto? Quem fez essa pergunta? Foi o Samuel, do Um Botânico no Apartamento. Ô Samuel, eu tenho uma pergunta bem... Essa sua pergunta é muito legal, porque hoje em dia os nossos colegas veganos estão cada vez mais procurando alternativas para consumir um alimento. E
na hora de produzir essas hortaliças, essas frutas e tudo que é planta, que é comestível, realmente, para quem não sabe, para quem é adepto, os veganos, eles não podem utilizar, eles são contra até utilizar adubos de origem animal. Então, nesse caso, ele pode utilizar principalmente composto orgânico que foi feito com 100% de certeza com restos de vegetal. Jamais uma composteira com restos de alimento ou até mesmo cascas de ovos. Tem gente que coloca coisa que não deveria ir na composteira. Na hora de decompor, decompõe tudo. Mas, gente, nesse caso, a pergunta do Samuel, o principal adubo que ele poderia utilizar é composto orgânico, é o melhor, tá? E tem outros adubos também, só que o humus de minhoca, por exemplo, o humus de minhoca, além de ser o cocôzinho da minhoca, a matéria-prima da produção de humus de minhoca geralmente é estercos de origem animal ou composto orgânico, mas a maioria que eu vejo por aí é de origem animal. Então, exclui o humus, exclui a farinha de osso, pode utilizar a torta de mamona, que é de origem vegetal, né? Só que a torta de mamona é até interessante que eu... Gente, eu só vou encerrar aqui o raciocínio do esterco de gado, só porque daí eu já vou pular para esse assunto. Ó. Esterco de gado, para quem é adepto à linha vegana, não pode utilizar no plantio, tá? Eu já vou falar sobre esses tipos de adubo, só vou encerrar aqui a parte do esterco de gado. Então, para evitar que esse esterco de gado leve uma sementeira para o jardim, vocês podem comprar esterco certificado. Sim, já existe no mercado estercos, olha só, esterco de gado confinado, esterilizado, isento de pragas e ervas daninhas. Sim, existem estercos que você compra que tem uma certificação que você não vai levar plantas invasoras para o seu jardim. Olha só que legal. Tá? Por que eu estou falando tanto desse esterco? O Brasil tem uma quantidade de gado absurda, né? Se eu não me engano, tem mais gado que brasileiro, né? Então, essa quantidade de gado, boa parte desse esterco, alguns produtores utilizam na agricultura, hoje em dia estão utilizando até na produção de gás, né? Mas, focando aqui, Murilo, não foge do assunto. Esterco de gado, vocês podem comprar ele certificado que não isento de ervas invasoras, tá? Agora eu vou pular para um outro adubo, agora de origem vegetal, para poder aproveitar a pergunta do Samuel aqui sobre adubos que não tem, que são apenas adubos que são utilizados como matéria-prima só vegetais, tá? Nós temos aqui, ó, torta de mamona, nós temos a torta de mamona, torta de nim, tá? E um composto orgânico, tá? Eu não vou indicar o nosso bocashi, que daqui a pouco eu vou falar para vocês, porque tem algumas formulações de bocashi que tem farinha de osso na composição, tá? A maioria tem torta de mamona, mas eu já vi em algumas marcas que tem farinha de osso, então eu excluo o bocashi. Esses três adubos aqui, ó, composto orgânico, que é maravilhoso, tá? Hoje em dia, em todos os meus projetos, eu compro composto orgânico. Vocês podem fazer até num apartamento composto orgânico. É muito fácil. Até nas lojas de departamento, pessoal, eu não tô... Ó, isso aqui tudo não tem patrocínio não, hein? Eu tô mostrando a título de curiosidade. Eu até vou falar uma loja de departamento que tem no Brasil todo, Leroy Merlin. Tem as composteiras, as kits de composteira. Uma é muito bonitinha que você pode deixar lá na sua área de serviço no apartamento ou até mesmo na residência, e você fabrica o seu composto orgânico em casa, tá? Então, o composto orgânico, em todos os meus projetos que eu trabalho, que são projetos enormes, gigantes, nós compramos isso de caminhão, de carreta, gente. Por quê? É fácil encontrar hoje em dia, tem muitas indústrias, principalmente nas grandes cidades, produzindo só composto orgânico. Você pode comprar desde embalagenzinha de 5 quilos até caminhão fechado de 15 metros cúbicos, tá? É muito legal. Tem até fornecedores vendendo composto orgânico em bag, com mais ou menos um bag de 1 metro cúbico,
onde o caminhão descarrega o bag na obra, onde não fica sujeira, não faz cheiro, nada. É bem interessante o composto orgânico, hein? Ele tem as mesmas características do esterco também. Ele melhora as propriedades físicas, químicas e biológicas do solo. O que isso quer dizer? Deixa a terra soltinha, deixa a terra úmida. É benéfico para os micro-organismos do solo e é natural, é um adubo barato, um adubo ecologicamente correto. Eu amo composto orgânico, eu acho que dos adubos orgânicos é o meu preferido. Saindo do composto orgânico, outro adubo que é de origem vegetal, torta de mamona. Agora com os biodiesel em alta, a torta de mamona está sendo muito explorada, porque a torta de mamona é um subproduto da indústria que fabrica óleo de mamona, né? Então a torta de mamona também é um adubo muito bom, é um adubo mais farelado, então ele não tem essa porosidade, essa massa que tão benéfica para a estrutura do solo, só que ele também contribui também para a melhoria da saúde do seu solo, do seu substrato. É um adubo relativamente equilibrado, bom, eu não tenho nada contra, só que, gente, alerta, alerta muito importante. Torta de mamona é perigosa, é tóxica, tá? Mesmo ela passando por todo o processo de moagem, desidratação, secagem, beneficiamento para virar adubo, ela continua se mantendo tóxica. E tem um problema sério. As pessoas antigamente vendiam torta de mamona misturada com farinha de osso. Farinha de osso, como o próprio nome já diz, de onde vem a origem da farinha de osso? De ossos, da indústria de frigorífica, né? Tô ficando com a boca seca, cara. Da indústria frigorífica. Então, essa farinha de osso misturada com a torta de mamona é um problema sério, por quê? A farinha de osso, ela atrai os pets, principalmente os cachorros, para o canteiro, para o vaso. E no momento que eles cavam e acham montinhos dessa misturinha, eles acabam lambendo e ingerindo esse adubo. Só que quem é tóxico? Não é a farinha de osso, e sim a torta de mamona. Então a torta de mamona acaba intoxicando, tá? O seu animal, podendo levar ele a óbito. É muito perigosa, hein? Então cuidado com essa mistura. Em jardins que tem crianças e animais domésticos, eu não recomendo a utilização de torta de mamona. Pessoal, evitem para não correr risco, hein? É muito perigoso. Agora, se você não tem animais domésticos ou crianças, pode utilizar sem problema nenhum, tá bom? Farinha de osso. Vou terminar aqui, ó. Falei, composto orgânico de origem vegetal. Torta de mamona também de origem vegetal, tá? E a torta de ninho agora também um subproduto da fabricação de óleo de ninho. E a torta de ninho é um adubo interessante, que no momento que você utiliza ela no seu substrato, ela ajuda a controlar algumas pragas que existem no solo, nematóides, e principalmente pessoal que gosta de suculentas, né? Várias pessoas já tiveram um problema sério com cochonilha de raiz. E a maioria da jardinagem amadora não tem acesso a inseticidas sistêmicos que possam ser aplicados para combater essas cochonilhas de solo. Então, para quem tem problema com cochonilha de raiz, adubar as suas suculentas com torta de ninho ajuda a diminuir bastante a ocorrência dessa praga nas raízes das suas suculentas ou de qualquer outra planta. É um adubo bem interessante, porque além de fornecer nutrientes, a torta de ninho ainda ajuda a eliminar algumas pragas do solo, como nematóides e principalmente cochonilha de raiz, tá? Então nós temos composto orgânico, torta de ninho, torta de mamona e a farinha de osso. Farinha de osso, pessoal. De todos eles aqui, é um dos mais fedidos. Ela tem um cheiro muito desagradável. Você que é jardineiro, imagina você adubar um jardim da sua cliente ou de um centro comercial, ou de um shopping center com um adubo com cheiro. Não pode. Você vai criar inimigos com esse adubo aqui. Ele é um adubo muito bom, principalmente para quem tem frutas e flores. Por quê? Porque é um adubo que contém nutrientes que estimulam a produção de flores, frutos, o enraizamento das plantas, que é o fósforo, tá? E por falar em elemento químico, eu falei fósforo, né? Fósforo
é um dos 17 elementos químicos que as plantas exigem para o seu desenvolvimento, tá? Sabe aquela tabela periódica que todo mundo aprende no colégio? Que tem, se eu não me engano, são 118 elementos químicos, a atual agora. 118, se eu não me engano. 17, gente, são essenciais para o desenvolvimento da planta, né? Daqui a pouco eu vou voltar nesse assunto com vocês, hein? Então, a farinha de osso, ela contém fósforo, que é um desses elementos químicos que estimula a floração, o enraizamento. Então, para frutíferas, para flores, é um adubo maravilhoso. Agora, se você tiver pets no jardim, principalmente cachorro, esse adubo vai estimular, vai incentivar o seu cachorro a cavar, a fazer um estrago que você não vai gostar. Então, não é qualquer local que dá para utilizar. A não ser que você vai fazer um plantio e você pode colocar no fundo da cova, lá no fundo do berço de plantio, tá bom? Daí você pode colocar esse adubo, tá? A produção aqui tá me fazendo rir, eles foram mexer no celular que tá fazendo a live, ou pro Instagram ou pro YouTube, eu não sei qual é, que quase caiu aqui. Alguém em casa deve ter visto eu fazendo assim, né? Então, farinha de osso, para quem tem pet em casa, cuidado. Ela não é tóxica, gente. Quem é tóxica é a misturinha mortal, que é a torta de mamona com a farinha de osso. A farinha de osso, ela só vai estimular o seu cachorro a cavocar o teu jardim todinho, tá bom? Só que é um adubo bom, principalmente para frutas e flores. Coloca no fundo, lá do berço do plantio, que às vezes o animalzinho vai ter dificuldade de sentir o cheiro ou cavar. Mas eles são danados, o olfato deles é muito apurado. Às vezes, na maioria das vezes, eles são atraídos com esse cheiro, tá? Mas é um adubo interessante, um adubo bom, só que tem a desvantagem de atrair os animais para o jardim, e o cheiro nos primeiros dias da aplicação é terrível, o cheiro de carniça, tá bom? Cuidado com ele. E para aqui encerrar um pouquinho essa aula de adubos orgânicos, nossa, eu ainda tenho, encerrar eu ainda tenho um monte. Esterco de frango, que também tem as características parecidas com o esterco de gado, só que tem uma desvantagem terrível. Esterco de frango, dependendo do período que ele passou pelo processo de decomposição, de curtimento, ele também tem um cheiro terrível, pessoal. Então, cuidado na hora de adquirir esterco de frango, principalmente quem tem a jardinagem como profissão, porque vocês podem se queimar com o cliente de vocês, hein? Cuidado. Saindo do esterco de frango, nós temos um dos melhores adubos orgânicos que existe, que é o humus de minhoca. Humus de minhoca, para quem não sabe, é uma matéria orgânica que é colocada em minhocários, onde minhocas que são de origem exótica, não é a nossa minhoca que é usada lá para pescar, que você acha lá debaixo da toceira da bananeira, né? São minhocas, principalmente a minhoca vermelha da Califórnia, que são minhocas mais quietinhas, que ficam lá no minhocário comendo e formam essa vermicompostagem. Olha só que nome, hein? Uma mistura de compostagem com vermes, que são as minhocas, né? Então a minhoca, ela come a matéria orgânica, e o cocôzinho dela aqui que vocês estão vendo é um adubo que foi potencializado. Esses ácidos úmicos, fúlvicos e tudo que formam que surgem que surgem nesse adubo, eles são muito benéficos para o desenvolvimento das plantas. E o humus de minhoca, além dele fornecer todos esses nutrientes, o humus de minhoca também, ele funciona como uma maravilhosa esponja no solo. As partículas dele ajudam a reter a umidade no solo. Então ele é um adubo muito bom, tanto para fornecer nutrientes potencializados, como também para melhorar a estrutura do solo. É um adubo bem interessante, tá? E temos um famoso adubo aqui no Brasil, que é o bokashi. Bokashi, para quem não sabe, é uma palavra em japonês, significa matéria orgânica em decomposição, matéria orgânica fermentada, tá? Esse adubo também, no começo ele foi utilizado muito por orquidófilos. Hoje em dia, todo jardinista ou paisagista que tem plantas especiais, que quer dar um adubo diferenciado para suas plantas, acaba utilizando bokashi em bonsai, em plantas de coleção, em orquídeas, tá? Que essa matéria orgânica, composta por vários tipos de farelos de origem vegetal, torta de mamona, tá?
é adicionado melaço, vários outros aditivos que aceleram, que fermentam essa matéria orgânica, e esse processo de fermentação dessa matéria orgânica, ele acaba potencializando, ele acaba tornando um adubo ainda melhor do que outros tipos de adubo, como por exemplo um composto orgânico. Só que como ele dá muito trabalho para fazer, ele é um adubo caro, então não dá para comprar em quantidade. Eu não posso comprar 5 metros cúbicos de bocashi, por exemplo, sairia muito caro, tá? Mas ele é aquele típico adubo que você compra para suas plantas especiais. Elas respondem muito bem ao bocashi. Mas o bocashi, todos esses outros tipos de adubo, a planta nada mais quer que um nutriente. O nutriente, tá? Aqueles 17 elementos químicos que eu falei para vocês, eles estão presentes em maior ou menor quantidade nos adubos orgânicos, tá? Meio que balanceados, estão iguais. Lógico, alguns com uma maior concentração, outros menor, mas geralmente estão presentes, tá? Lógico, tem adubos orgânicos que tem a falta de um ou outro, mas sempre o adubo orgânico, sempre vai ser melhor do que o adubo químico. Mas Murilo, não pode usar adubo químico? Pode, lógico. Um complementa o outro, um complementa o outro. Em todos esses anos que eu comentei com vocês, esses 33 anos que eu mexo com plantas ornamentais, eu sempre dei prioridade no plantio, na hora de plantar. Eu sempre uso e abuso desse grupo aqui, ó. Deixo o solo rico, bem preparado, com a sua estrutura soltinha, bem poroso, para facilitar o enraizamento inicial das plantas. Eu utilizo muita matéria orgânica, mas depois, como plantas ornamentais, gente, nós queremos ver um jardim bonito, um jardim florido, cheio de flores, de frutos, com folhagens vistosas. Eu complemento essa adubação com os adubos inorgânicos, tá? Esses adubos inorgânicos, como eu comentei lá no início da aula para vocês, como os nutrientes eles já estão disponíveis para a planta, eles não precisam que os micro-organismos façam o papel deles antes. Não, esse grupo aqui, os nutrientes já estão disponíveis, então eles já fazem uma ação mais rápida, tá? Então um complementa o outro. Eu faço, por exemplo, lá no Entre Verdes, Campinas, que eu trabalho, nesse loteamento gigantesco, né? Eu utilizo a adubação orgânica do plantio. Eu faço uma adubação orgânica 2 vezes ao longo do ano, tá? Onde a gente adiciona, repõe a matéria orgânica no solo, mas como eu trabalho num paisagismo onde o meu cliente quer ver os jardins sempre floridos, bonito, tudo verde, vistoso, onde o produto pede isso, eu tenho que utilizar essa linha para quê? Para estimular as plantas a florescer mais, a ficarem com as folhas mais verdes ou até mesmo coloridas, para às vezes até acelerar o enraizamento e principalmente a produção de folhas. Então esse grupo complementa esse aqui. Eu posso utilizar os dois sem problema nenhum. O que eu não concordo e o que eu não recomendo é vocês utilizarem somente um grupo, tá? Principalmente os químicos. Quer utilizar só os orgânicos? Beleza, maravilhoso, maravilhoso, tá? Eu na horta, em todos os meus trabalhos nós sempre tivemos horta e pomar. Nesses locais eu sempre tento dar prioridade somente para o orgânico. Agora, nos outros locais, onde você tem muita flor de época, herbáceas, forrações, os adubos químicos respondem muito bem. Inclusive, pessoal, todo mundo hoje em dia compra uma planta ornamental no supermercado, na floricultura, vende em Olambra, como outros distribuidores, hoje em dia, tornaram as plantas disponíveis até em supermercado, gente. A gente está lá fazendo compra, olha que loucura, eu adoro cozinhar, né? Então eu vivo em supermercado, toda semana eu estou lá garimpando alguma coisa. É difícil, acho que para quem vê meus stories no Instagram sempre vê, hein? Eu sempre posto foto dos setores da planta, eu sempre vou lá namorar, sempre olhar elas, algumas vezes eu levo algumas para casa. Gente, eu já estou num nível já que eu não posso levar mais uma planta para minha casa, porque eu acho que eu já estou com título de acumulador de plantas já. Porque se eu entrar com mais uma planta, eu mesmo não entro mais dentro de casa, né? Voltando para o assunto.
Quando você compra uma flor bonita como essa no supermercado, na floricultura, lá na Ceasa, numa feirinha de rua, tá? Essa planta que vocês estão vendo, boa parte dos produtores utilizaram esse grupo de adubos aqui, adubos químicos, principalmente o grupo do adubo solúvel, que é esse adubo que vocês estão vendo aqui, ó. Adubo solúvel, por que ele recebeu esse nome adubo solúvel? Adubo solúvel, ele se dissolve na água. Então é um adubo, olha só, esse cristalon aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, esse adubo solúvel, ele se chama cristalon. Eu utilizo em caminhão-pipa de 10 mil litros, eu utilizo 80 mil litros dessa solução, tá? Mensalmente, para molhar os jardins no loteamento onde eu trabalho, para manter aquilo sempre bonito, florido, complementando essa aqui. Então eu faço uma adubação nos jardins mensal com ele. Agora o produtor de plantas, sabe o que ele faz? Ele pega esse adubo, tá? Ele dissolve no seu... Ele tem um aparelhinho que dissolve o adubo no sistema de irrigação, tá? Olha só. Esse adubo, ele é solúvel. É como se eu dissolvesse sal ou açúcar na água, tá? Dependendo da quantidade que você coloca, o produto até desaparece na água, olha só. Essa solução aqui, ela é aplicada diariamente na sua planta. Então, todos os dias, a planta recebe uma adubação líquida. Por isso que quando você leva a sua planta para casa, ela parou de receber essa nutrição. Então ela tem uma reserva dentro dela. A hora que se esgotar a reserva dentro dela, porque no solo, lembra que eu falei para vocês que esse grupo aqui, a da lixiviação, que é lavado com a água da chuva, toda vez que eu molho a minha planta com água pura, essa água ela lava esse solo e vai levando um pouquinho de adubo que ainda tinha nele, vai levando embora, tá? E chega uma hora que o seu substrato, nesse caso que é substrato, não é solo de jardim, nesse caso o substrato fica praticamente pobre, sem nutriente, e a sua planta reserva esgotou. E o que começa a acontecer com essa mini, por exemplo, essa mini rosa? Imagina você passar durante um longo período sem se alimentando com pouca comida, chegar a um ponto que você vai parar de comer. O que vai acontecer? Você não vai ficar doente? Não vai ficar fraco? Olha só o que aconteceu com essa planta. Ela começou a enfraquecer, começou a ficar sujeita ao ataque de doenças, olha só, de fungos, e se continuar nesse processo aqui, certamente ela vai para o céu das plantas, tá? Por quê? Porque ela não tem uma nutrição. Então, quando você adquirir uma planta, essas plantas, principalmente plantas que você vê que são originárias de fábricas de planta, como por exemplo produtores em Holanda que produzem plantas maravilhosas, gente, essas plantas são acostumadas com uma adubação constante. Então, quando você levar elas para sua casa, não esqueçam de continuar, de dar continuidade para essa adubação. Vai molhar, mas além da rega tem que adubar também, senão elas com o tempo elas vão definhando, porque o substrato fica pobre de nutriente e esgota toda a reserva de dentro da planta, tá? Então é muito importante vocês darem essa continuidade. E aqui a gente tem uma infinidade enorme aqui de adubos inorgânicos, tá? Eu até comecei de trás para frente, que eu pretendia falar sobre o solúvel no final, tá? Mas eu agora acabei falando sobre ele aqui no começo. Vou aproveitar o adubo solúvel e vou falar sobre um adubo solúvel que é muito famoso. Os jardineiros antigos, não tem quem não conheça, e também os jardinistas de longa data, todo mundo conhece ureia. Ureia é um adubo que também se dissolve facilmente na água, age rápido. Quem nunca jogou ureia na grama, hein? A grama, qual é a primeira reação da grama? A grama fica verde, né? Ela produz muitas folhas. Por quê? A ureia, ela é composta praticamente por nitrogênio, ela só tem nitrogênio, UN. Sabe aquela formulazinha NPK? Nitrogênio, fósforo e potássio? Ureia só tem nitrogênio. Então o nitrogênio, ele participa desse processo de produção de folhas, de manter a planta produzindo, desenvolvendo folhas, manter a planta verde, aquela coloração intensa, tá? O desenvolvimento dela, o nitrogênio influencia muito. Só que
Gente, imagina vocês passarem a vida toda de vocês comendo só arroz, mais nada, a vida toda. Vai chegar uma hora que o seu corpo vai pedir outras vitaminas, outras minerais, outra fonte de proteína. A planta é a mesma coisa. Não pode adubar a planta com um adubo que tem um nutriente só, gente. Quanto mais nutrientes, macro e micronutrientes esse adubo tiver, tá? Maior vai ser o resultado positivo no desenvolvimento da sua planta, tá? Eu falei macro e micronutrientes por quê? Eu deixei para falar do NPK agora, porque todo mundo associa muito a palavrinha NPK com isso aqui, ó, que é um adubo granulado, muito comum na jardinagem e também na agricultura, onde esses três elementos químicos, os macronutrientes exigidos em maior quantidade pela planta, alguns são exigidos em maior, outros em menor quantidade, só que todos são essenciais para o desenvolvimento das plantas. Faltou alguns, começa a aparecer problemas, tá? Então sempre que vocês adquirirem adubos, tentem priorizar adubos mais completos. Quanto maior a quantidade de macro e micronutrientes, melhor, tá? Adubos orgânicos, geralmente eles têm um pouquinho de cada, não, às vezes tem deficiências, por exemplo, a farinha de osso, ela é um adubo rico, mas ela não tem potássio, por exemplo, né? Mas os adubos químicos, por que eles ganharam tanta fama? Como boa parte deles são produzidos pela indústria, que nós temos adubos químicos minerais, tá? E adubos sintéticos. Esses sintéticos, como eles são produzidos pela indústria, eles conseguem produzir fórmulas específicas. Eu consigo ter adubos com todos os macronutrientes. Eu consigo ter adubos específicos só para estimular mais a floração. Eu consigo ter adubos para estimular mais a produção de folhas. Exemplo, aqui, ó. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Um adubo para fruta, por exemplo. Um adubo para fruta, ele é rico em fósforo e potássio. Tem nitrogênio também, mas ele tem os nutrientes que induzem a planta a florescer, a florescer e produzir os frutos. De uma flor vai surgir o fruto. Agora, por exemplo, um adubo, tenho aqui, acho que é esse aqui, de samambaia, por exemplo. Esse aqui não. Depois eu pego aqui, acho que ficou lá para trás. Opa, onde que eu coloquei de samambaia? Eu acho que eu me perdi aqui. Opa. Gente, eu não sei onde que está o de samambaia. Eu tenho aqui ele em algum lugar. Eu perdi. Um de samambaia, por exemplo, tá? É um adubo que você vai utilizar para estimular mais a produção de folhas, tá? E assim vai. Então, esses nutrientes, macro e micronutrientes que existem nessa formulação, nos sintéticos, o homem tem a capacidade de determinar a quantidade desses elementos químicos na composição do adubo e a função dele para a planta. Se ele vai ser para estimular flores, se ele vai funcionar para estimular o desenvolvimento das plantas, tá? Assim, ele oferece uma vantagem na hora de adquirir. E a principal, o efeito dele é muito rápido, tá? E ele acaba também se tornando, às vezes ele é, dependendo da comparação, às vezes dependendo também da região do Brasil, um adubo orgânico sai muito mais barato do que um adubo químico. Só que os adubos inorgânicos, esse grupo que é chamado de químico, né, todos eles possuem elementos químicos, mas popularmente eles são conhecidos também como químico. Esse grupo é utilizado uma quantidade bem menor de adubo do que esse. Então, por isso eles acabam se tornando mais viáveis na hora da produção de plantas ornamentais. A ação dele é mais rápida, eles são mais fáceis de aplicar, eles agem mais rápido e eles têm uma vantagem também, que eles não têm a presença de micro-organismos. Gente, se vocês utilizarem esterco de gado ou qualquer outros estercos de origem animal ou vegetal, principalmente animal, em um cultivo de flores, por exemplo, um canteiro de sampasses, né? Aquele beijo turco agora de sol pleno, né? Utilizem para vocês verem o que acontece. Os fungos, existem fungos, bactérias,
que tem o grupo dos benéficos e tem os grupos que fazem mal para as plantas. Então pode ocorrer podridão, murchamento dessas plantas devido à presença desses micro-organismos nessa matéria orgânica. Então, para a produção de plantas ornamentais, o produtor não quer correr risco de ter um prejuízo. Então ele acaba optando por essa linha aqui, que é uma linha mais segura, que ele não vai ter a presença de micro-organismos que possam prejudicar o desenvolvimento da planta, né? Então, esse grupo aqui é um grupo bem interessante, porque você pode adquirir eles granulados, você pode adquirir eles solúveis, você pode adquirir ele até em pó, né? Olha só, pozinho aqui. Gente, eu tô fazendo um negócio aqui que é errado, eu até vou comentar com vocês, ó. Eu coloquei a mão, olha o meu pó, tá? Eu coloquei a mão no adubo, eu até deixei aqui, ó, para mostrar para vocês, luvas, tá? Na hora de manusear adubos, tanto os inorgânicos como os orgânicos, tá? A luva é um equipamento de proteção individual. Ela não serve só para evitar que a minha unha vá sujar, que eu vou ficar com a mão suja. Não é para isso. Ela é principalmente para evitar que você se contamine, ela vai evitar que você se contamine com fungos. Vocês sabiam que a matéria orgânica, em contato com as unhas, por exemplo, pode desenvolver uma micose? Pode desenvolver micose na unha, na pele, tá? Os adubos químicos em contato com a pele, dependendo do tipo de pele, pele mais sensível, dá queimadura e queimadura feia, gente. Eu já vi queimadura de ex-alunos meus da escola de jardinagem, a pessoa, principalmente lá no sul, o pessoal tem a pele muito clarinha, adubo químico fez uma queimadura que parecia que tinha jogado água quente na mão da pessoa, tá? Cuidado, hein? A luva, ela é um equipamento de proteção individual, um EPI, e ela deve ser utilizada por jardinistas e jardineiros profissionais na hora de manusear esses adubos, tanto químico e orgânico, tá bom? Eu no dia a dia eu não utilizo muito luva, eu preciso ser sincero, para quem vê minhas fotos ou até me vê fazendo o programa na TV, eu não utilizo luva. Eu adoro, eu amo ter o contato com a terra. Eu adoro depois ficar com a escovinha lá, esfolando a ponta dos dedos para tirar a terra debaixo da unha. Mas eu gosto de me sujar, eu gosto de colocar a mão na terra. Mas na hora de manusear adubos, defensivos e vários outros produtos, tá? Cuidado, gente. Utilizem luva para a segurança, para a saúde de vocês, hein? Tá bom? Então os adubos, ó, granulado, solúvel, em pó, por isso que eu entrei no assunto da luva, porque eu fui pegar o pozinho com a mão, tá? Aqui o em pó. Esses adubos vocês encontram em diversas formulações, tá? Inclusive o adubo solúvel, vocês podem encontrá-lo já dissolvido, pronto para o uso já direto nas plantas. Gente, eu preciso falar, eu sempre em todos os meus cursos, postagens, sempre eu falo muito da minha experiência, tá? Aqui eu não estou me aprofundando, eu estou dando uma pincelada por cima. Eu posso dar uma aula para você só de composto, só de humus, só de adubo solúvel, nossa, dar uma aula específica. Só que hoje eu não tenho tempo para isso, eu só estou dando uma pincelada rápida aqui para vocês, tá? Adubo solúvel, gente, vocês podem adquirir ele já pronto, a solução já nessas embalagenzinhas aqui, ó. Só que tem um problema, você está pagando pela embalagem e você está comprando uma quantidade muito pequena do adubo dissolvida na água. Gente, é muito caro comprar assim. Comprem ele, é uma dica que eu dou para vocês. Se você tem duas orquídeas no seu apartamento, daí não tem problema. Agora, para quem tem muita planta, gente, não comprem assim porque fica caro para vocês. Comprem ele em pó, o adubo solúvel em pó, e vocês preparam a solução de vocês em casa. É 1 grama, é muita pouca coisa, tá? É 1 grama por litro de água, gente. Vocês não fazem ideia de como rende vocês comprarem o adubo em saco. Vocês podem comprar tanto ele, olhem só,
Vocês podem comprar ele em saco de 25 quilos e até em baldinho, ó. Tem baldinho para vender. Esse aqui é muito utilizado para orquídeas. A famosa linha do Peters, né? Olha só que legal, tá? Esses adubos solúveis, Cristalon, esse solúvel da Forte aqui, ó. Eu recomendo vocês comprarem ele assim, ó, antes de dissolver. Porque comprar ele é prático. Nossa, maravilha. Eu já chego e vou aplicando na minha planta. Só que o problema é que é caro, gente. E vocês, olha só o lixo, plástico, mas gera mais lixo, gente. Não, vamos evitar comprar isso. Comprem ele em pozinho, que vocês, além de economizar aqui, salvar o bolso de vocês, a natureza agradece, né? Menos lixo. E não estão incentivando a produção de adubos em embalagens aí que vão ser provavelmente descartados, né? Aqui, por falar desses tipos de adubo, vocês estão vendo essa linha aqui, ó? Em 2008, quando eu fui pela primeira vez, foi em 2007 ou 2008? 2008, acho, que eu fui visitar pela primeira vez um garden center na Europa. Até muito tempo atrás, só São Paulo que tinha garden center, né? Tinha os antigos, acho que o primeiro garden center de São Paulo tinha as floriculturas tradicionais, mas garden center mesmo, não lembro quando foi que surgiu o Tatuapé Garden Center, que depois virou Garden Sul, eu não lembro agora não. Tá. Esses Garden Centers, no início, não tinham essa diversidade de adubos quando eles surgiram no Brasil, porque a indústria brasileira produzia o básico do básico. E quando eu visitei um Garden Center fora do Brasil em 2008, eu fiquei surpreso porque tinha adubo específico para cactos, adubo específico para gerânio, adubo específico para pinheiro, adubo específico para dália, adubo específico só para suculenta, só para violeta, só para... Não, de violeta no Brasil já tinha, tá? É um adubo antigo, mas eu estou só citando exemplos. Existia essa linha, nossa, que a gente fica encantado. Por exemplo, adubo específico para samambaia adora um ambiente, um solo mais ácido. Então, esse adubo específico para samambaia, ele contém nutrientes que vão estimular o solo a ficar um pouquinho mais ácido, tá? Onde a samambaia vai conseguir se desenvolver melhor. Então, esses tipos de adubo, por exemplo, específicos, eles recebem na sua composição alguns elementos que diferenciam eles. Cuidado com algumas marcas, tá? Que eles só mudam o rótulo da embalagem, hein? É o mesmo adubo na embalagem, cuidado com isso. Fiquem atentos, tá? Sempre leiam a composição do produto para vocês estarem assim, eu estou levando um produto diferenciado para casa. Porque algumas marcas só mudam a embalagem, cuidado. Que agora está surgindo, meu Deus, gente, está surgindo uma quantidade absurda de tipos de adubos no mercado. E que nem ingrediente de produto. Você vai ler a composição dada de violeta para o de bonsai, é a mesma, gente. Então, cuidado com o que vocês vão comprar. Leiam sempre a composição e leiam sempre uma informação preciosa que eu deixei para falar mais lá no final, mas eu já vou adiantar agora que eu estou falando de leitura. Gente, vocês precisam pegar o hábito de ler as orientações do fabricante, hein? Leiam, gente. É que brasileiro tem preguiça, acho que, de ler embalagem, hein? Eu falo isso porque eu conheço um monte de amigos meus que não tem hábito de ler as orientações do fabricante, a quantidade do produto, qual a frequência que devem ser aplicado. Cuidado com isso, hein? Cuidado com as orientações do fabricante, que é muito importante. E por falar em nutrientes e diferencial de tipos de adubo, não esqueçam de verificar a composição do produto, para vocês não ficarem comprando gato por lebre, hein? Porque às vezes um produto basta para todas as suas plantas no jardim, tá? Saindo aqui, ó, adubo solúvel. Produção, quer falar alguma coisa aí? Não? Saindo aqui dos adubos solúveis, do solúvel, do granulado, do em pó, nós temos uma linha agora. Ixi, essa linha aqui eu utilizo muito, né? Que é os adubos de liberação lenta. Esse adubo, engraçado, que eu trouxe quando eu viajei, a partir de 2008 eu comecei a fazer viagens. Eu sempre viajei muito. Eu acho que de todas as viagens que eu fiz até hoje, eu nunca fiz uma viagem voltada para lazer específico, acho, para fora do Brasil, eu estou me referindo.
Todas sempre foram temáticas para ver planta produtor, garden center, feiras internacionais, né? E no início eu sempre trazia adubo de liberação lenta lá de fora. Uma marca, acho que é italiana, Combo. Combo ou Compo? Nossa, me deu branco agora, acho que é Compo. Eu sempre trazia na mala potinho desse adubo. E hoje em dia no mercado, agora esse adubo é importado aqui para o Brasil e tem outras marcas também. Além desse Compo, tem outras marcas de adubo de liberação lenta. E o que é esse adubo que eu estou falando aqui para vocês? Ó, que eu trazia de fora antigamente e agora tem no Brasil para vender. O adubo de liberação lenta, todos os nutrientes eles ficam dentro de uma cápsula. Essa bolinha que vocês estão vendo aqui. E essa cápsula, de acordo com a espessura dela, a indústria consegue produzir um adubo que vai ficar 3 meses liberando nutriente para a planta, 5 meses, 6 meses, 8 meses e tem uma linha até de 12 meses. Então, olhem que interessante. Durante um longo tempo, a sua planta vai estar recebendo adubos, tá? Que são liberados aos pouquinhos para a planta. Só que esse adubo, como ele tem uma tecnologia voltada na produção dele, lógico que o preço dele não é o mesmo que um NPK, um adubo granulado comum. É um adubo mais caro, tá? Só que, gente, é maravilhoso. Eu utilizo muito ele, muito. Inclusive no macropaisagismo. Em grandes projetos, na minha experiência que eu tenho, eu gosto muito de utilizar e ele faz um belo efeito. Vale muito a pena o investimento. Os adubos de liberação lenta. Não tem só em baldinho não, tá? Tem sacos maiores também, de 20 a 25 quilos para comprar, tá bom? Vale a pena, em sites de pesquisa, vocês conseguem às vezes comprar direto do distribuidor e através de transportadora, para quem é jardineiro, para quem tem muita planta em casa, transportador entrega na casa de vocês. Vale a pena, o custo-benefício dele é maravilhoso, tá bom? Então esse adubo de liberação lenta é um adubo moderno que surgiu para facilitar principalmente a vida de quem não tem muito tempo para adubar suas plantas ou para quem tem uma coleção de plantas especiais e quer ter certeza que as suas plantas estão recebendo uma nutrição adequada, tá? Além desse de liberação lenta, nós temos também os adubos em forma de bastão. Esses adubos em forma de bastão, você finca ele no solo ou no seu substrato e ele vai liberando também gradativamente os nutrientes. Por falar em liberação, vocês sabiam que todos esses adubos aqui, eles só conseguem ser absorvidos pela planta com água? Tá? Então, falou em água, olha só, também vou me hidratar, né? Quanto tempo nós estamos falando aqui só para... 1h15. Eu já estou em 1h15? Já? Nossa, gente, meu Deus do céu, como eu falo, hein? E eu nem falei de adubo por adubo com vocês, hein? Já estou 1h15, nossa. Por falar em água, não esqueça, a água é importantíssima para a entrada desses nutrientes na planta. Então não adianta adubar se você não regar seu jardim. Se você não investir no sistema de irrigação, nossa, isso faz um bem danado. As plantas, alinhar uma irrigação bem feita com uma adubação, nossa, é sucesso garantido no seu jardim. Sucesso, sucesso. Agora não adianta eu adubar e não molhar direito, e não adianta eu molhar e não adubar, tá bom? Então as duas coisas precisam estar em sintonia para as suas plantas crescerem saudáveis, bonitas, exuberantes, tá? Porque os nutrientes, eles entram na planta através da água, é o veículo de transporte de todos esses elementos químicos que estão no solo. Esses adubos que vocês estão vendo aqui, na hora que eu aplico eles no solo, tá? Eu falei tanto demais que eu não vou conseguir nem falar, porque saindo dos adubos, eu pretendia falar com vocês de solo. A câmera consegue pegar essa parte aqui da frente? Olha só. Será que a gente consegue mostrar? Essa primeira, vamos ver aqui. Consegue? Uhum. Tá? Por falar em solo ou substrato, vocês sabem que é o local onde as plantas fixam suas raízes e se desenvolvem, né? O solo, o jardim,
a famosa terra, né? Falando numa linguagem bem popular, que agora eu vou generalizar bem rapidinho para vocês entenderem, para não ocupar muito tempo. O mais comum no Brasil, que é o mais fácil de encontrar, é o solo argiloso, aquela famosa terra vermelha, né? O solo argiloso, ele tem uma característica de quando ele está úmido, a partícula da argila é tão fininha, tão pequena, que quando ele está úmido, ele compactado, olha só o que ele vira, um tijolo, uma pedra. E quando é seco, vira um bloco, né? uma massa compacta. Esse solo argiloso, tá? Que é a terra mais encontrada no jardim, como ela necessita de matéria orgânica na hora de preparar, tá? Gente, isso aqui, se utilizar somente um adubo químico, não vai dar certo. A curto prazo, o seu solo vai compactar e o seu solo vai ficar pobre. Então, num solo rico em argila, como um solo argiloso, no momento que eu adiciono essa matéria orgânica, como eu comentei lá no começo da aula para vocês, esse solo que antes era pesado, onde a partícula de argila se agrega, cola e vira essa massa, a matéria orgânica não deixa que isso aconteça, ela afasta essas partículas, mantendo a terra soltinha, tá? E uma vantagem do solo argiloso, como ele as partículas são muito pequenas, ele consegue segurar essa matéria orgânica, ele consegue segurar os nutrientes, diferente de um solo arenoso, tá? Que é um solo tão soltinho, tá? As raízes das plantas se desenvolvem super bem nesse solo. Só que ele não consegue segurar os nutrientes e não consegue segurar essa matéria orgânica. Ela é facilmente lixiviada, lavada pela água da chuva e da irrigação. Então aqui entra a função da matéria orgânica, desse adubo orgânico aqui, ó, melhorar a estrutura desse solo, melhorar as propriedades físicas, químicas e biológicas desse material aqui. Por isso que é tão importante a utilização desse material aqui, não só na terra do jardim, o solo, como também nos substratos. Esses substratos comerciais que nós compramos, tá? Todos eles, boa parte é produzido apenas, tá? Boa parte é produzida apenas com casca de pilhos compostado. Então, quando você plantar sua planta, você pode adicionar matéria orgânica, adubos orgânicos ou adubos inorgânicos para complementar o substrato. Então é muito importante, tanto faz um substrato comercial, até substratos para orquídea ou para outros grupos de plantas também, tá? Que aqui tem, agora eu não vou conseguir falar sobre todos com vocês, mas numa outra oportunidade eu vou falar. Todos eles necessitam dessa complementação dos adubos, tá? O solo, o substrato precisam dessa injeção da matéria orgânica e uma futura complementação de nutrientes, sempre incentivando, querendo que a sua planta explore o máximo da beleza dela, das flores. E você, pessoal, que é jardineiro, tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, principalmente para quem trabalha com jardinagem, você pode ter um diferencial na hora de oferecer os seus serviços, além de roçar, podar, replantar as plantas no seu ambiente. Você também pode fazer uma carta de adubação, você pode também levar esse serviço extra para o seu cliente, adicionar uma diária a mais para quem presta serviço na hora de fazer essa adubação, tá? Você pode fazer uma consultoria, por exemplo, você pode colocar uma diária a mais para o seu cliente só para adubar, só. Utilizando adubos químicos, adubos orgânicos, fazendo um diferencial para o seu trabalho, tá? É muito legal o jardineiro, tá? Ou até mesmo os paisagistas também. Tem paisagista que é muito importante vocês oferecerem uma carta de adubação para o seu cliente, porque vocês querem ver o seu jardim, o seu projeto lindo. Todo mundo quer ver o seu jardim lindo. E para isso, oriente o seu cliente que ele deve fazer uma adubação. Um profissional, um jardineiro, precisa entender dos nutrientes, precisa entender desse universo de adubos, que tipos de planta esses tipos de adubos servem, onde eu vou usar o composto orgânico, onde eu vou usar o
o humus, onde eu vou usar a tufa, o bocashi, o adubo de liberação lenta, para que serve, como aplicar, como utilizar, tá? É muito importante você, paisagista, e você, jardineiro, oferecer esse serviço para o cliente, essa orientação, essa consultoria, hein? É muito legal. Esse curso é dividido em 6 módulos, tá? Esses módulos, tá? Eles iniciam primeiro vocês entenderem esse universo da adubação, os tipos de adubo orgânico e inorgânico, como o solo vai influenciar nessa adubação, tá? Entender toda a parte nutricional, a função de todos os nutrientes, tudo com tabelas detalhadas, para que vocês entendam numa linguagem simplificada, numa linguagem que todo mundo vai entender, tá? E o mais interessante de todos esses dos módulos que foram divididos o curso, gente, nós fizemos mais de 30 vídeos da aplicação desses adubos na prática. Sim, nós pegamos os projetos paisagísticos aqui da Espanhol Plantas e nós fomos até os jardins e fizemos vídeos para vocês entenderem como é feita essa adubação na prática. Como é feita a adubação em uma palmeira, como é feita a adubação de uma árvore ornamental, de uma frutífera, de cactos, de suculenta, de orquídea, de bonsai. Nós fizemos adubações em todos os módulos, em todos os grupos de plantas, tá? Mais de 30 vídeos na prática, para que vocês entendam como é feita essa adubação, tá? E além de oferecer o curso, nós vamos dar ainda assistência para vocês, tá? Na parte de venda de serviços, o marketing, como esse profissional vai levar adiante toda essa informação que ele vai adquirir no curso, como ele pode ganhar dinheiro com isso. Jardinistas vão ganhar conhecimento para deixar seu jardim bonito e os jardineiros e os paisagistas vão ganhar dinheiro com isso. Esse é o nosso objetivo, de até aumentar a renda dos profissionais com um diferencial de adubação. E para isso ele precisa entender mais, aprofundar mais nos tipos de adubo. Hoje aqui eu fiz um bate-papo só uma pincelada com vocês. No curso não, no curso é mais aprofundado, onde a gente fala especificamente de cada adubo. E o mais legal, a gente coloca a mão na massa. Eu faço a adubação na prática nos jardins com vocês. Vocês devem estar perguntando, né? Nossa, esse curso deve sair muito caro. Gente, eu como profissional, com todos esses meus anos de trabalho, eu tenho um preço que eu cobro de uma consultoria técnica, né? Só que se eu cobrar o meu preço numa consultoria técnica, incluir o custo de toda essa produção que foi feita para vocês, o curso ele sairia mais ou menos na faixa de uns R$ 1.500. Por quê? Ele exigiu uma estrutura muito grande. Nós temos mais de 10 profissionais envolvidos nos bastidores para fazer acontecer esse curso. Tem a minha parte profissional, tem todo um material que é adquirido, que como eu falei para vocês, não tem patrocínio, isso aqui foi comprado, tá? Então, para oferecer esse curso para vocês, foi feito um investimento. Desses R$ 1.500, o curso, na verdade, ele vai sair por R$ 597, tá? E para... Ah, tem surpresa aí? Opa, olha aí, eu estou me dando aqui uma notícia aqui, deixa eu ver. Olha só, dos 500, o curso custa R$ 597, tá? Esse curso completíssimo de adubação, incluindo com aqueles bônus, incluindo bônus extra de R$ 597 hoje. Para as pessoas que adquirirem o curso hoje completo de adubação, ele vai sair por R$ 297. Olhem só, gente, por R$ 297 vocês vão adquirir o nosso curso completíssimo de adubação, tá? Com todos os módulos, incluindo os mais de 30 vídeos das aulas práticas, onde é o mais interessante, é o nosso grande diferencial, é esse. Na hora que eu fui conhecer os cursos do mercado, gente, a maioria oferece curso teórico. Além de nós termos a teoria numa linguagem muito simplificada, que eu sempre fui fã e adepto de passar para vocês, nós temos um diferencial que é a prática. Nós vamos mostrar a adubação na prática em mais de 30 vídeos. Isso
Foi muito gratificante, foi muito legal produzir esse conteúdo. Realmente, olha, ficou muito bacana. A oferta de R$ 297, ela vai até terça-feira, dia 17. Depois o curso ele volta para o preço de R$ 597, tá bom? E o tour, gente, o tour é para os 30 primeiros alunos que vão, meus futuros alunos, eu já estou até considerando aluno, né? Porque eu vou dar aula pessoalmente para eles. As 30 primeiras pessoas que adquirirem o curso vão ter direito ao nosso tour pela Espanhol e pela aula presencial, porque eu não tenho condição de atender mais de 30 pessoas aqui, tá? Senão a turma fica muito grande, tá? Imagina nas estufas, nos corredores estreitos, eu com 60 alunos, não, daí não vai rolar. 30 pessoas dá para fazer, tranquilo. Então, os 30 primeiras pessoas que adquirirem o curso por R$ 297 em 12 parcelas podem participar desse tour.